Olá, seja bem-vindo a mais um programa Politicamente Correto, programa da Jornal Terras de Gaia. Temos hoje connosco o Jorge Pereira, representante do Chega na Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia. Vamos então começar o nosso programa e boa noite. Olá, muito boa noite, Ângelo. Jorge, quem é o Jorge Pereira? O Jorge Pereira é uma pessoa comum do povo, funcionário do quadro do Hospital de Gaia, atualmente o LS de Gaia Espinho. Sou licenciado em Ciência Política, Relações Internacionais, tenho formação em Gestão Hospitalar e sou um apoiante, um efusivo apoiante da causa do meu partido, do Chega, em termos de transformação, do movimento transformador da sociedade que de facto precisamos de alterar muitos paradigmas que vivemos no dia a dia na nossa sociedade, e eu sou um pequeno soldado dessa mudança. Considero-me assim. O Jorge tem a particularidade, para além de ser representante do Partido Chega na Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, é também, desculpando-me o termo, um profissional da política, dado que está na Assembleia da República, portanto é um dos 230 deputados à Assembleia. Não sou deputado, sou assessor. Assessor. Sou assessor então, político. Então corrijo aqui esta minha informação. A minha pergunta era: sente que entre os eleitos e os eleitores há uma distância que é compreensível, que se explica, ou sente que no seu percurso político, mesmo o Chega não sendo um partido com muito tempo, mas provavelmente o Jorge estará na política há mais tempo, sente que isto está a alterar relativamente às últimas décadas em Portugal? Está, e eu respondo-lhe de uma forma muito simples. Respondo-lhe com aquilo que está a acontecer atualmente com o fenómeno, vamos chamar-lhe assim, com o fenómeno do Chega. Qual foi o paradigma que se alterou em relação ao que nós tínhamos tradicionalmente na política? O que se alterou foi que surgiu um partido, como lhe disse, um partido, um movimento transformador, que fala, de facto, nos problemas que afetam o português, os cidadãos comuns. Tradicionalmente, ao longo das últimas décadas, houve sempre o politicamente correto, como todos já ouvimos falar uma vez, em que haviam temas, tabus, que por qualquer motivo não se tocavam. O que é que o Chega veio alterar? Veio alterar que, se existem esses problemas, se de facto há questões que preocupam as pessoas, esses problemas têm que ser falados, têm que ser discutidos e, acima de tudo, tem que se tentar encontrar uma solução para esses problemas. Mas sente que hoje há mais cidadania e menos política, ou sente que ainda a intervenção política vai muito para além daquilo que deveria ser a base? Naturalmente, que por esse facto que eu falei há pouco, houve um afastamento das pessoas em relação à política, porque as pessoas não encontravam uma solução para os seus problemas, as pessoas viviam os problemas do dia a dia e ainda vemos uma classe política desfasada da realidade do dia a dia dos portugueses. É natural e é evidente que isso afastou os cidadãos da política e dessa proximidade que deveriam ter com os decisores políticos. Afastaram-se. E é por isso, e as pessoas não conseguem ver. Recentemente tivemos o caso das eleições nos Estados Unidos, pessoas que ficaram: como é que foi possível Trump ganhar quando tudo indicava que não iria acontecer? Pronto, nós sabemos que há outros fatores que indicavam que não iria acontecer. Mas esse fenómeno está-se a viver em Portugal, está-se a viver nos Estados Unidos, está-se a viver noutros países da Europa. E é tão simples quanto isto. As pessoas não tinham soluções, não tinham um feedback
do poder político em relação aos seus problemas, e surgiram partidos, surgiram líderes que colocaram essa questão em cima da mesa, e as pessoas sentiram-se naturalmente próximas dessas pessoas que falam dos problemas que as estão a afligir. O Jorge acha que a abstenção podia ser ainda bem menor, porque ela é demasiado grande, se houvesse esta proximidade entre os políticos e aqueles que estão a representá-los? Sem dúvida. Há estudos que mostram isso. Quanto mais as pessoas se sentem, ou quanto mais as pessoas sentem, os eleitores se sentem representados, a abstenção tende a diminuir, obviamente, porque as pessoas estão envolvidas nos processos de decisão política e sentem que aquilo que os seus representantes legitimamente fazem ou legislam é, no fundo, aquilo que elas querem que seja decidido e seja legislado. E, nesse sentido, claro que sim, havendo uma maior proximidade, a abstenção tende a diminuir, claro que sim. Nós estamos a falar, o Jorge está a falar um bocadinho numa perspectiva macro, mundial, sim, até quase planetária, e indo um bocadinho atrás, nos Estados Unidos tivemos as eleições, um país com 333 milhões de habitantes. Consegue perceber como é que, de um lado e do outro, aparecem dois candidatos com uma idade demasiado, se calhar, avançada e não há alternativas? Essa é uma questão interessantíssima e podíamos estar aqui a noite toda a falar sobre isso. É pertinente. Como é que a maior superpotência, aliás, a única superpotência que temos atualmente nos vários quadrantes, tem como candidato, ou como candidato a Presidente da República, duas pessoas que, independentemente das suas visões do mundo e dos seus posicionamentos políticos, são pessoas com já alguma idade, com algumas limitações, etc. E eu aí iria precisamente... Mas aí é força do aparelho daquilo que são as bases, ou entende que é provavelmente a força daqueles, porque sabemos que na América as questões políticas funcionam muito na perspectiva de quem financia as próprias campanhas, ou acha que é o poder económico que no fundo empurra ou empurrou aqueles dois candidatos? Não, eu acho que foi o seguinte fenómeno. O Partido Democrata enveredou por um caminho que o levou muito para agendas como a agenda woke, afastou-se da classe trabalhadora, afastou-se principalmente, e eu acho que aí a principal razão da derrota do Partido Democrata foi o afastamento que teve em relação à classe trabalhadora. Aquilo que nós tínhamos falado, focaram-se em agendas e em temas que não eram os temas e os problemas do cidadão, do norte-americano comum, afastaram-se desse eleitorado, e depois do lado republicano surgiu alguém que foi ao encontro daquilo que eram as preocupações das pessoas. Mas o Jorge entende que, e agora vindo um bocadinho para o outro lado do Atlântico, para o nosso país e para o nosso concelho, sente que a questão dos eleitos, a questão dos seus vários problemas, a tal proximidade que há bocadinho falávamos, esta proximidade não parece, ao nível local, concelhio, não é muito mais aquilo que une os partidos nas suas preocupações locais, diria até de freguesia, não é mais o freguês que preocupa do que se calhar a questão, digamos, filosoficamente falando, política? Não, de facto, e eu posso comparar bem porque estou nos dois palcos, tanto no local como no nacional. Daí a minha confusão há bocado de lhe dizer que era deputado claro. Lá. Não, é evidente que, do ponto de vista local, os temas são passíveis de serem mais comuns. E de poderem ser abraçados pelas diferentes forças políticas do que ao nível nacional, em que estamos a falar de um nível macro e onde a ideologia política vai afetar todos os cenários, todas as dinâmicas, especialmente o poder local.
De facto nós conseguimos consensos na Assembleia Municipal em que votamos todos juntos, desde o Chega até o Partido Comunista ou até o Bloco. Porquê? Porque são temas em que existe uma menor carga ideológica em relação ao que é o tradicional, por exemplo, na Assembleia da República. Quando se vota localmente, vota-se mais na cara, perdoa-me a expressão, do candidato, a pessoa identifica-se mais com aquela pessoa e menos com o cartão, com a cor política, sente isso? Sem dúvida, sim. Estando nos dois palcos, Assembleia Municipal e Assembleia da República, sente essa diferença. E principalmente quando temos candidatos que são candidatos com um mediatismo e uma influência no bom sentido. Certo. Uma influência local indiscutível. É evidente que pesa mais o nome do candidato que está próximo das pessoas, que as pessoas conhecem, nos cafés, nos auditórios, etc. Aí pesa mais do que o carimbo do partido. Mas, e porquê é que as forças políticas, eu diria que de uma forma genérica, não é que nenhuma crítica a ninguém em concreto, mas porquê é que as forças políticas não entendem isso que está a dizer, que parece óbvio, parece que se constata, e vão buscar aquilo que se chama muitas vezes na política o paraquedista, que vem de um outro concelho, de um outro distrito, e que muitas das vezes quase que nada tem a ver com aquele concelho para o qual está a concorrer. Isso é interessante, e há estudos que falam sobre essa questão, mas vamos lá ver. Quando isso acontece, normalmente os grandes partidos, estamos a falar, dos tradicionais que governaram nos últimos 50 anos, por exemplo, o PSD ou o PS, quando vão buscar alguém de indiscutível peso, não diria propriamente local, mas até nacional, é evidente que o cidadão comum pensa e associa e faz um raciocínio. Isso está estudado de que, bom, ele é uma figura, por exemplo, hipoteticamente, ele é uma figura reconhecida nacionalmente, está ligada ao partido A ou B. Bom, isso em princípio, até as pessoas subconscientemente fazem essa análise, será bom para nós, porque tem um peso político dentro da estrutura, dentro do partido, que nos vai servir, que será no fundo bom para todos nós. Sentem que há um valor acrescentado com essa importação. Exatamente. Mas que não tenha a ver com o conselho. Mas há casos também que correm mal nesse sentido. Já houve casos em que trouxeram. Mas isso ficou, digamos, colocado mais a nu com a limitação dos mandatos que a legislação veio trazer essa alteração, ou sente que isso de uma forma genérica é irrelevante? Não, a limitação de mandatos veio no fundo criar transparência, mas não só transparência, permitir que aqueles casos que eram chamados dinossauros do poder local se perpetuassem no poder e com todos os vícios e com todos os problemas que eventualmente isso poderia trazer. Pronto, isso foi Mas isso era um problema mais de fiscalização das várias entidades que supervisionam as autarquias locais, a começar pelo próprio Tribunal de Contas, ou sente que depois o facto de alguém estar num determinado concelho e depois ir para o concelho vizinho ou para a cidade vizinha não resolveu? Eu estou convencido que se tivéssemos uma boa fiscalização, se tivéssemos, vou chamar um palavrão, se tivéssemos uma conduta política responsável, quando falo nisto, falo em evitar aqueles casos que nós sabemos, os amiguismos, enfim, as famílias, etc. Se não tivéssemos passado por isso e a fiscalização do Estado funcionasse bem, provavelmente não chegaríamos à questão pelo menos do ponto de vista local, não chegaríamos a essa limitação de mandatos. Mas houve um histórico que, na altura, o legislador aconselhou a que
pronto, teríamos que ir por aí até para fazer uma renovação da política, para não perpetuar os cargos, os vícios, etc, etc. E isso levou-nos a essa limitação. Sente que nesta vertente da representabilidade, o eleito, quem está numa Assembleia Municipal, como é o seu caso, que tempo tem para estar com aqueles que representa e com aqueles que, no fundo, se veem ou revêem nesse mesmo representante? O tempo é limitado. E o tempo é limitado desde logo porque a atividade de um deputado municipal não é uma atividade exclusiva a tempo inteiro. Portanto, o deputado municipal tem a sua atividade profissional própria e tem que dedicar tempo também à Assembleia Municipal. Desde logo isso cria logo uma limitação. Mas tudo depende também da vontade e da possibilidade, da flexibilidade da agenda que o deputado tenha capacidade de fazer. Porque encontrando alguns momentos, e há exemplos disso, encontrando alguns momentos em que possam receber os munícipes, isso é feito e os resultados até não são displicentes. Agora, fruto do tempo em que nós vivemos, também há formas por exemplo, eu tenho um contacto regular de pessoas que me contactam através de, por exemplo, redes sociais, e-mail, e falamos e trocamos impressões, vemos os problemas que afligem a esses munícipes e consegue-se fazer isso sem necessariamente ter uma presença física de tal hora, em tal dia, para receber essas pessoas. Eu penso que acima de tudo é uma questão de organização e de vontade, de facto, de... Sente que quem procura o eleito procura para resolver o problema da sua rua, da sua freguesia, ou esta dicotomia de o freguês olhar para a sua freguesia e não estar tão preocupado com o concelho pode ser aqui de alguma forma uma limitação? Não, há um pouco de tudo. Há pessoas que querem ver o problema da sua rua resolvido e há pessoas que já têm um pensamento mais estratégico em relação ao concelho e já colocam questões relacionadas com esse pensamento e essa visão estratégica que têm do concelho. Há um pouco de tudo. Mas eu diria que a maior parte é daquelas pessoas que tenham um problema específico e querem ver resolvido esse problema. Porque, repare, isto é um facto que os políticos muitas vezes não têm noção. As pessoas têm vidas complicadas, as pessoas têm vidas muitíssimo preenchidas, as pessoas ganham mal e as pessoas não têm o tempo que seria o tempo ideal para se dedicarem à comunidade, mesmo para se dedicarem à família. Hoje em dia a vida não comporta, na maior parte dos casos, esse tipo de disponibilidade. Portanto, depois as pessoas encontram as soluções possíveis para também tentar resolver esses problemas, os problemas do seu município. É natural. Sente que, ao nível das causas, das bandeiras, a questão climática, para si, que está a viver em duas, diria quase grandes cidades, não é? A capital e um segundo, que em alguns aspectos é o terceiro ou quarto concelho do país, sente diferenças? Sente que as pessoas são também diferentes pelas suas características, mas a vertente que gostava de ouvir era um bocadinho na vertente climática, nas questões climáticas. O que é que sente que ainda falta fazer nestes dois polos? Olha, volto àquilo que eu tinha falado há pouco tempo. A questão climática é uma questão que de facto preocupa as pessoas. Mas essa preocupação verifica-se mais quando acontece algo, por exemplo, como aconteceu em Valência.
quando acontecem fenómenos extremos, as pessoas têm uma tendência natural a focarem-se mais e a preocuparem-se mais por esses problemas. Porquê? Porque precisamente numa vida como a que levamos atualmente, ou a maior parte dos portugueses levam atualmente, não têm grande tempo para fazer dissertações sobre o clima, sobre as ameaças ambientais, mas de facto é inegável que essa preocupação existe cada vez mais. Mas o Jorge não sente que depois de passar o soundbite imediato, que parece que voltamos a esquecer o tema, sim, só numa próxima desgraça é que voltamos a falar nas coisas. Isso é uma característica, sim, transversal a toda a sociedade, sem dúvida, e principalmente o poder político falha muito nesse sentido. Aliás, o Estado perde credibilidade e os políticos perdem credibilidade precisamente por esse tipo de situações. Imagine os incêndios florestais, agora chamados incêndios rurais. Há quanto tempo nós temos sempre a mesma sequência do problema? Há um ano em que é mais complicado, há grandes incêndios, depois acontece sempre a mesma coisa. O país pede imediatamente ajuda à União Europeia. Vemos os filmes das reportagens dos aviões que venham da União Europeia a ajudar Portugal. E isto é sistematicamente repetido. Mas e as pessoas chegam a um ponto que pensam: como é possível que isto aconteça todos os anos e não hajam medidas estruturais e estruturantes que evitem ou que passemos por isto todos os anos? Como é possível? É por esse facto que, se calhar, no senso comum se fala em termos políticos muito mais depressa na bandeira política do que a agenda política? Sim, claro. Uma é mais imediata e outra é mais estrutural ou estratégica, e sente que a política está muito mais no, não, mas na espuma do dia-a-dia. Há bandeiras que são estruturantes e estratégicas, não tenho dúvidas disso. Mas acontece um pouco disso. Nós vemos que nós temos o país muitas vezes a discutir durante uma semana casos gravíssimos, e na semana seguinte já estamos a falar de outro assunto que não tem nada a ver. O problema, mesmo quando morrem pessoas, o problema passou, esqueceu. Isso também leva a quê? Isso também leva a que este foco nesse mediatismo faça com que os respectivos governos depois atuem também em função da agenda do dia. Não há pensamento estratégico. Porquê? Porque temos este problema hoje, temos aquele problema amanhã, daqui a uma semana temos aquele problema, e andamos a saltar de problema em problema, de crise em crise, e não há um foco estrutural para a resolução de todos esses problemas. Sente que no Conselho de Vila Nova de Gaia, em termos de Assembleia Municipal, consegue-me indicar 3 ou 4 temas que diga assim: nós, enquanto Assembleia, não estou a falar de cor política, de partido, nós, enquanto Assembleia, temos aqui 3 ou 4 aspectos que são estruturantes e que, no essencial, estamos de acordo? Consegue encontrar esses 3 ou 4 aspectos? Olha, em primeiro lugar, os transportes. Os transportes são um assunto essencial até na programação e na gestão da cidade, é inegável, para o bem e para o mal. Habitação, que já é um problema transversal a todo o país, não é só em Vila Nova de Gaia. Temos a questão, embora com diferentes abordagens do ponto de vista político, temos a questão orçamental, os orçamentos municipais, em que existe sempre uma vertente muito política em relação a determinados assuntos, mas globalmente é um assunto crítico e fundamental de que nós falamos naturalmente nas assembleias, na Assembleia Municipal. E depois há uma questão que é cada vez mais premente e mais fundamental, que é a questão da transparência no que diz respeito aos governos locais, e a luta, há que dizê-lo, e a luta contra a corrupção. São temas que são estruturantes e que devem e serão sempre e cada vez mais discutidos em sede de Assembleia Municipal. Qual é o papel da Assembleia Municipal num concelho como o de Vila Nova de Gaia?
Muitas pessoas dizem, enfim, que as Assembleias Municipais têm um papel limitado, no fundo, nos municípios. Nós, normalmente, as propostas e os assuntos chegam à Assembleia Municipal, mas não têm a relevância, não têm a capacidade de alterar, como é óbvio, o curso do Executivo, como tem, por exemplo, a Assembleia da República em relação ao Governo. Isso é uma opção e eu também compreendo perfeitamente o que esteve por trás dessa questão, mas eu acho que deveríamos pensar e questionar se queremos manter ainda este papel das Assembleias Municipais de certa forma limitado. Se não poderíamos colocar e equacionar de dar mais poder, de facto, às Assembleias Municipais. Há um problema que é inegável. Mas o poder mais executivo, fiscalizador ou de acompanhamento das coisas? Eu diria mais fiscalizador. Mais fiscalizador e com capacidade, de facto, de bloquear decisões estruturantes, por exemplo, de um executivo. Acho que a Assembleia Municipal deveria ganhar um corpo diferente. Não ia trazer entropias ao sistema, que já por si, quando falamos em obras, pelo menos, claro que sim. As impugnações, os recursos, claro que sim. Isso não iria, mas por outro lado, iria agilizar, ou entende que isso poderia ser eu penso que uma situação intermédia? Eu penso que seria benéfico. Porquê? Porque se o Executivo conseguisse, em articulação com a Assembleia da República, com a Assembleia Municipal, negociar projetos estruturantes e tivesse essa preocupação, de facto, em chegar a esses consensos, depois daí para a frente teria o caminho muitíssimo mais facilitado. E isto porquê? Porque já teria uma autorização, teria uma carta branca diferente da que temos atualmente em relação às Assembleias Municipais. Mas neste momento não é uma questão que deveríamos pensar, mas não é uma questão premente. Acho que agora o que é mais importante, de facto, é aquilo que nós tínhamos tocado no início, é aproximar mais as pessoas, o cidadão comum da política, evitar este afastamento que temos vivido nos últimos anos, porque isso pode nos trazer dissabores no futuro. O afastamento entre o cidadão comum e a classe política não é benéfico, e se este problema persistir... Sente que pode vir a acontecer o que, relativamente a situações de manifestações, muitas das vezes a sensação que fica, há bocadinho falava a questão das reportagens, fica sempre um bocadinho com a ideia de que aqueles que estão ali a reclamar, aqueles que estão ali a manifestar-se, e muitas vezes a notícia é como podem ver e não como se calhar poderiam ver, estão cá a faltar muitos. Ou seja, a diferença que sentimos na política é enviesada ou é efetivamente representativa? Vamos lá ver, é uma pergunta complexa. Porquê? É uma pergunta complexa porque aí já teríamos que falar em questões sociológicas. Nós somos uma sociedade naturalmente pacata, tranquila, pacífica, mas também historicamente sabemos que quando chegamos a um ponto de ruptura, essa pacatez transforma-se muitas vezes em situações muito mais complexas, ok? Seria importantíssimo, claro que sim, seria mais importante haver uma participação cívica superior, sem dúvida, mas aí também vamos tocar precisamente naquilo que nós tínhamos falado. As pessoas pensam que muitas vezes não vale a pena porque não são ouvidas, aquilo que elas pretendem não é tido em consideração, e as pessoas questionam, mas porque é que houve uma manifestação se aquilo não vai dar nada, não vai dar nada, isso não vai dar nada. É por esse facto que o cidadão comum
muitas das vezes se expressa dizendo que são todos iguais na política. Claro que sim, claro que sim. Mas essa situação é sentida por quem está a representar, é sentida por si na Assembleia? Não, claro que sim. E, claro, Sente isso? Isso sente-se, claro. E sente-se porque nós temos contacto com as pessoas comuns. Eu estou agora neste caso, estou a falar do meu partido. Nós contactamos as pessoas comuns, falamos com todas as classes profissionais, falamos com associações, falamos com toda a representatividade que existe na nossa sociedade e nós sentimos isso. As pessoas acreditam cada vez menos, as pessoas estão fartas de promessas que nunca se concretizaram, de serem enganadas, enfim, de 50 anos que teve coisas positivas, como é óbvio, não é? Isso é indiscutível, mas que também coisas que podiam ter sido feitas de forma diferente e não foram feitas. É por isso que, infelizmente, estamos a viver uma situação que todos nós conhecemos, não é? Estamos nos últimos lugares em relação a índices económicos, rendimento, mesmo em relação à transparência, enfim. Olhando para esse meio copo cheio, e em jeito de conclusão da nossa conversa, eu gostava de saber da sua parte, estando na Assembleia Municipal, sabendo que ainda falta quase que um ano para terminar esta legislatura, o que é que ainda não foi feito, como diria a canção do autor, do cantautor, o que é que ainda não foi feito e que ainda poderia e ainda pode vir a ser feito e que no fundo possa sentir-se o Jorge ainda mais realizado como representante do seu partido? Olha, o meu slogan principal quando me candidatei à Assembleia da República era aproximar as pessoas, aproximar a política das pessoas. E uma das propostas que fizemos era descentralizar as Assembleias Municipais. Não têm que ser feitas sempre no nosso auditório. Podemos percorrer, aliás, a nossa proposta era percorrer as distintas freguesias como forma de tentar levar o mais próximo possível o nosso órgão municipal junto das pessoas. Mas houve muitos entraves, enfim, a ideia não colheu muito bem e isso não foi feito e eu gostava que isso tivesse sido feito. Muito bem. Jorge, quero agradecer a sua disponibilidade. Foi um gosto. Obrigado. Obrigado. E assim, senhor telespectador, terminamos este programa politicamente correto por hoje. Espero por si no próximo e, no entretanto, aquele convite que eu lhe deixo é que visite, desfrute do Conselho de Vila Nova de Gaia e seja feliz e, se possível, seja um gaiense tempo inteiro e de corpo e alma por completo. Bem-ajam, fiquem bem.